Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Quero solicitar a compreensão dos nobres vereadores para que possamos fazer uma defesa, conversamos ali com o advogado, dos 3 processos de uma só vez e depois votaremos cada um deles separadamente. Quero pedir aos vereadores que os que forem contrários se manifestem. Ok? Então passaremos agora a... Peço ao primeiro secretário que leia a síntese, o resumo dos 3 projetos, dos 3 processos que estarão sendo analisados agora pelos vereadores. Então, discussão dos 3 processos. Primeiro processo, contas do exercício Presidente, gostaria de fazer um pedido. Como nós vamos fazer os 3 projetos juntos, será que não poderia aumentar esse tempo, que hoje é de 7 minutos, para um pouco mais, para a gente poder apresentar aí para a população esses projetos? Porque eu acho que é importante. Pelo menos 10 minutos, eu acho. 10 minutos. Coloque em votação, então, o tempo para discussão desses processos para 10 minutos. Vereadores contrários, se manifestem levantando o braço. Pedido do vereador Dr. Rodrigo Salomão, aprovado. Discussão única do processo número 188 de 2009. Contas do exercício de 2006 da Prefeitura Municipal de Jacareí, com parecer desfavorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Discussão única do processo 210 de 2015. Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes às contas do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Discussão única do processo número 211 de 2015. Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Eu quero convidar o senhor Dr. Hélio Freitas Carvalho Silveira para que faça uso da tribuna para expor a defesa dos processos. Doutor Hélio, qual o tempo o senhor acha que seja suficiente, tendo em vista que o senhor teria 30 minutos por cada processo, né? Todo o tempo do mundo. Serei breve. Excelentíssimos senhores vereadores, digno senhor presidente Abner, população do município de Jacareí, com muita honra que volto a essa tribuna para tratar sobre julgamento de contas do município de Jacareí. Aqui nós estamos em apreciação em 3 contas, né? Precisamente 2006, 2011 e 2012. É preciso dizer a vossas excelências que essas contas já tramitaram pela Casa, já foram examinadas pela Casa e, através de um decreto recente, foi anulado o procedimento e submetido novamente à apreciação dos senhores vereadores. Então, aqui nós estamos retornando com esse tema à apreciação da Câmara Municipal. Também é preciso dizer o seguinte: em verdade, eram 4 contas que foram determinadas reexame pelo decreto. 4 contas, inclusive do exercício de 2001.
E esse exercício 2001 foi deslocado do julgamento de hoje porque foi submetido à perícia. Então, as contas de 2001 foram retiradas, salvo o melhor juízo, foram retiradas do procedimento de análise de hoje para exame de perícia, ou seja, a Câmara Municipal, o plenário da Câmara Municipal, não se sentiu em condições técnicas, em segurança, para analisar essas contas sem que tivesse apreciação de peritos, quesitos, assistente técnico, todos designados para que nós pudéssemos examinar as contas. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências que a situação de 2001 não difere das demais. Também em 2006, também em 2011, também em 2012, que nós estamos aqui sobre dois prefeitos em julgamento, né? Marco Aurélio e prefeito Hamilton, né? Também essas contas seria de rigor que se examinasse através de perícia, que Vossas Excelências, na condição não de vereadores ostentando a bandeira de um ou de outro partido, Vossas Excelências na condição de julgadores, porque a função que Vossas Excelências têm nessa sessão é de serem juízes, e na condição de juízes com a maior imparcialidade possível, afastando-se da cor partidária ideológica. Porque aqui nós estamos tratando, inclusive, Vossas Excelências, é preciso que isso seja reafirmado, na condição de apreciar a conta daquele gestor público que tentou, de toda maneira, dar o seu melhor. Aqui há pouco se votou o voto de pesar ao jornalista Ricardo Boechat. E ontem, nas televisões de todo o país, nós pudemos ver a declaração da mãe do Boechat. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver uma senhora de 87 anos dizendo o orgulho que teve com um filho que sempre se pautou por um critério de justiça, correção, que ela tinha orgulho do filho, que assim procedeu. Eu quero acreditar que os gestores municipais da cidade de Jacareí também se pautam por esses princípios, em que Dona Mercedes lá colocou. Não são pessoas que atuaram no poder público de maneira a desmerecer a função que lhe foi confiada, como Vossas Excelências, na condição de vereadores, não o fazem, tá certo? Vossas Excelências exercem o mandato com maior brilho e dedicação. Acontece que os controles todos que vão se colocando, as considerações todas vão se colocando, elas vão cada vez mais apertando o gestor público de uma maneira que quase fica ingovernável qualquer administração pública, cada vez com limites mais severos. Então, voltando à questão da perícia técnica, eu queria recomendar a Vossas Excelências, com todo respeito e consideração que tem por Vossas Excelências, que também esse caso, nos moldes como foi feito nos 2001, fosse submetido à mesma perícia técnica. Porque aqui nós tratamos não de qualquer tipo de um julgamento que possa dizer malversação de dinheiro público, um descuido total da administração, algo que pudesse nos causar uma repulsa de plano. Que realmente são contas que merecem, foi uma gestão desastrosa, foi ruidosa do ponto de vista das finanças municipais. Não é disso que se trata. Aqui se trata o seguinte, são de pequenos apontamentos do Tribunal de Contas no que toca a investimentos em educação. Investimentos que foram realizados, por mais que se diga não foi realizado, e o Tribunal de Contas glosou, considerou que aquela não é adequada, mas que a experiência aqui vivida no município por Vossas Excelências podem afirmar foi aplicado, foi dedicado dinheiro em cada um desses exercícios, com programas educacionais, com investimento em servidores, com qualificação de pessoal, nesses 3 exercícios. E aqui nós tratamos com margens, com pequenas glosas, que derivam de vários fatores, derivam inclusive da arrecadação, de inadimplência, de pagamentos de atrasados, e isso vai impactando o índice na forma que é colocado. E aí o administrador público fica sujeito a essas situações. E aí ele é muitas vezes obrigado a gastar mais
com as limitações que o erário público contém, para poder fugir dessas margens tão pequenas. E aí, quando a glosa do município, a glosa do Tribunal de Contas, o gestor não tem como voltar para trás. E aqui, excelências, nós tratamos de contas, vejam, vossas excelências, de 2006, tirando 2001, que vai ser apreciada oportunamente, voltamos aqui a conta de 2006. Quantos anos fazem isso? Na nossa memória, que possa trazer aqui a julgamento de uma conta que o próprio tribunal pode ter revisto posteriormente. 2011, 2012, o tempo já vai, estamos em 2019. Não, e é curioso o seguinte, a atuação do Tribunal de Contas sempre se dá com atraso, não é uma gestão que você possa corrigir na próxima. Um apontamento que é feito, demora anos, é um procedimento complexo, nem sempre simples. Volto aqui, vou à questão do exercício 2006, em que se diz da aplicação inferior ao determinado pela Constituição. Aqui, vossas excelências, há de celebrar o seguinte, que mereceria, sim, cômputo os gastos, os valores expendidos na educação municipal com entidades filantrópicas. O município sozinho não tem condições de arcar com a educação, precisa dessas entidades filantrópicas. E não havia motivo para que o Tribunal de Contas glosasse e retirasse da composição de gastos os gastos com entidades conveniadas. E isso aconteceu aqui, para vossas excelências verem a gravidade do julgamento, da severidade do julgamento, da apreciação pelo Tribunal de Contas. Há uma questão de resto a pagar, a glosa sobre vencimentos e vantagens fixas do funcionalismo. Ora, o parecer, ele manda retirar da conta subvenções sociais, mas sim vencimentos e vantagens fixas dispendidas com servidores municipais atuantes da área da educação municipal. Ou seja, o Tribunal de Contas desconsiderou os gastos com o pessoal de educação, pedagogos e demais apoiadores de ensino, servidores que atuaram diretamente nos eixos pertencentes aos programas ERE, Crescer, Projeto Casa da Juventude, Projeto Arco-Íris. E aí retirou do cômputo, diminuindo o gasto com educação em 1.668.612,01. Não há motivo para isso. E vossas excelências, na apreciação dessas questões, poderiam considerar, inclusive, um suporte técnico para poder considerar se estava certo ou errado. Quer me parecer que gastos dessa natureza são gastos essencialmente educacionais. No exercício 2011, e aqui estou com as 3 contas justamente para dizer desse procedimento rigoroso do Tribunal de Contas, na glosa das contas, do esforço do município em gastar com a educação e dos impactos que aconteceram. Mas aqui nós falamos, o tribunal diz, gastou 24,51. 24,51. Faltou pouco para atingir a meta. E aqui diz que isso flutua através do cumprimento do exercício fiscal e que só vai ser apreciado posteriormente pelo tribunal, sem condições de correção. E no Fundeb, 99,59. 99,59. Tratamos aqui de questões, e com um detalhe, esses valores, esses índices 24,51 ou 99,59, ele só é obtido a menor por conta de glosas que o Tribunal de Contas faz. Procede. Então diz gasto com o servidor, que estava lá no ERE, no Crescer, né? Ou no outro programa, Arco-Íris, né? Aqui também. Aqui se retirou do cômputo, em 2011, conservação de unidades escolares. Né? Se expurgou desconsiderou-se da conservação de unidades escolares R$2.414.952,02. Um valor expressivo. Conservação de unidades escolares. Se isso não é gasto com educação, o que será? Né? Também é necessário o cômputo de mais 373 mil referente ao exercício de 2010, quitados em 2011, com educação municipal. No que toca a Fundeb, também gastos que foram retirados
Igualmente, exercício 2012, falamos aqui em 24,24 e 90 de educação, no gasto com educação e 97,7 em recurso do Fundeb. Aqui também despesas glosadas com conservação de unidades escolares, com o projeto Educa Mais, que computados atingiríamos a faixa de 25,50, caso não desconsiderado. Limpeza, conservação, manutenção das áreas verdes das escolas municipais foram retirados, foram glosados pelo Tribunal de Contas. Enfim, uma crueldade que o Tribunal de Contas faz em retirar esses índices, esses gastos que são destinados, voltados à educação, do cômputo das contas anuais de 3 exercícios do município de Jacareí, como se o município de Jacareí não tivesse investido naquele período, nesses 3 exercícios, em educação, e investiu, efetivamente investiu. Os documentos que acompanham os autos da prestação de contas, os processos, demonstram que o dinheiro foi gasto. E aqui nós nos pegamos por, mas não foi o procedimento correto, mas deslocou o dinheiro para ali, depois não compensou. Não, compensou, o gasto foi realizado. O gasto, a consciência que se tem, os 2 prefeitos aqui que represento com muita honra, é de que cumpriram o seu dever constitucional em trazer, em melhorar a educação do município de Jacareí, no período que lhe foi confiada a gestão do poder público. E o que solicita de Vossas Excelências é que tenha um julgamento justo, é que seja considerado que eles efetivamente gastaram, nem que para isso seja preciso que se proceda novamente à perícia, para que se possa examinar e ter um campo maior de digressão, maior do que o Tribunal de Contas, porque lá há uma aparência de legalidade, de possibilidade de esclarecimento. Como disse a Vossas Excelências, o Tribunal de Contas faz um exame tardio das contas, passa-se o período, né? E aqui, competindo a Vossas Excelências, o julgamento não compete ao Tribunal de Contas, compete a Vossas Excelências o julgamento. Esse julgamento tem que ser criterioso, tem que ser embasado, tem que ser respaldado, né? Tem que ser com apoio técnico. É até difícil para a defesa, num curto tempo, sem querer tomar o tempo de Vossas Excelências, nessa breve sustentação, nessa breve oração aqui, de convencer a Vossas Excelências a julgar umas contas, que posso dizer aqui, atestar, houve gasto no município, os prefeitos se esforçaram em cumprir a determinação constitucional. Não falamos aqui de que alguém que gastou 15% em educação, 20% em educação. Aqui nós falamos em porcentagem que não chega a 1%. E veja só, Vossas Excelências, não se trata aqui de dizer o seguinte, nós estamos aqui tratando de abaixo do índice, porque não teve glosa nenhuma, porque se fez um esforço de chegar a esse número, 24,51. Não. Aqui se gastou mais e o Tribunal de Contas reduziu, considerando que conservação ou dinheiro pago a servidores com vencimento não seria próprio da educação. Como não? O que seria então? Não se pegou o dinheiro da educação para construir um shopping center, não se pegou o dinheiro da educação para se gastar em outra coisa, tá certo? Se gastou com a educação, efetivamente com a educação. Por mais que se diga, aqui pode ser que tenha adversários políticos, uma intenção qualquer, um vislumbre de futuros pleitos. Então eu vou dizer isso porque quero afastá-lo da vida pública. Não. Vossas Excelências, nesse instante, se colocam na condição de julgadores, estão acima dessa disputa. Acima dessa disputa. Porque aqui nós tratamos de alguém de educação pública que diz respeito ao município. Não é Marco Aurélio, não é Hamilton que é vulnerado nessa situação. São as contas do município. É o próprio município, por assim dizer, que faz um esforço de cumprir com rigor
o investimento em educação, gasta com educação e recebe lá do Tribunal de Contas, que não é um órgão que tenha que tenha esse princípio que deve nortear Vossas Excelências de justiça. É uma casa técnica, respeitosa, mas que tem lá suas considerações, geralmente formada por ex-deputados, né, por ex-secretários. Né? E aí pode dizer, em atestar que recursos pagos aos servidores não se trata de educação, em programas educacionais ou conservação de escola, não é gasto com educação. A Vossa Excelência deve a correção desses aspectos. E também a compreensão de que na gestão pública, muitas vezes você tem que fazer um esforço com criatividade. Que o gestor público sempre tem limites, que se trata de carências públicas, né, com escolhas. E a escolha aqui nunca foi feita, pelos dois prefeitos que representam aqui, nunca foi feita em detrimento da educação. Ao contrário, foi feito com respeito à educação. Educação é uma bandeira, educação é um compromisso, educação é um desejo, é uma vocação desses dois prefeitos que aqui representam. Nunca foi em sentido contrário. Insisto com Vossas Excelências, não se trata aqui de índices que demonstram uma total escúria, total inabilitação, total inaptidão para o gasto com a educação. Se demonstra aqui o esforço para fazer isso. E se demonstra, por outro lado, que o Tribunal de Contas foi absolutamente rigoroso com esses dois prefeitos. Que o Tribunal de Contas glosou coisas despesas que não eram para ser glosadas. Não sei por que motivo. Mas Vossas Excelências, insisto, na condição de julgadores, deve a correção, deve a oportunidade, inclusive, a esses dois gestores, se não desejarem apreciar as contas como estão, que se interrompa esse julgamento e que se converta esse julgamento em diligência para apreciação através de perícia, como já está acontecendo com o exercício 2001. Isso não traria prejuízo algum. Vejo o esforço da vereadora Lucimar Ponciano, que cumprimento, sempre pela criteriosa análise que faz dos projetos. Vejo que ela se esforça aqui, examinando no último esforço todas as contas, como sempre faz, sempre com muito critério, né, com muita lealdade, com muita competência. Mas Vossa Excelência há de convir, é um esforço dramático, né, de buscar ali o último número, buscar os apontamentos, né, porque realmente é uma imposição que se faz a cada um dos senhores, dramática, né? Então isso, há técnicos, há contadores que poderiam auxiliá-los nesse sentido, né? Nós falamos aqui de frações, de índices na casa decimal, baixíssimos, com glosas. É caso de ser glosado essas despesas pela educação, pelo Tribunal de Contas? É caso. Evidentemente que se o prefeito pudesse, ele gastava aqui, os dois prefeitos gastariam 80% com a educação, porque a educação é o que há de mais fundamental no município, no Brasil, evidentemente, mas a saúde a ser gasto, a conservação de vias públicas, Vossas Excelências hoje aqui, na primeira parte dessa sessão, gastaram um tempo imenso a dizer conservação de vias públicas, iluminação pública, segurança. Não é verdade? Então, uma administração não é simples. Não é simples. Aqui vejo que a atual administração, distinta das anteriores, foi severamente cobrada aqui. Cobrada. Para que trouxesse essas informações. E eu não duvido, pelo que já ouvi hoje pela manhã, que daqui a 2, 3 anos, 4 anos, estarão aqui os advogados do atual prefeito tentando dizer, houve um esforço. Está certo? Houve um esforço. Mas aqui, Excelências, volto a insistir, 2001, 2006,
2011, 2012. Em apreciação, 2006, 2011, 2012. O tempo já foi, o tempo já correu. Vossas Excelências devem ponderar essa situação com a máxima vênia, com o máximo respeito, no sentido de que, se não converter em apreciação, em diligência para a perícia, que se aprecie pelo menos que houve efetivamente o gasto com a educação, se reconheça que houve com gasto com a educação nesses períodos. Que foi um esforço de toda a administração, foi um compromisso de toda a administração, foi um compromisso inclusive da Câmara Municipal em investir em educação, investir em educação, gastar com a educação em respeito às normas legais vigentes. É o que eu tinha a dizer, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Quero agradecer a presença e a explanação do Dr. Hélio. O Dr. Hélio, na sua fala, pediu aí que a Câmara pudesse trazer também o pedido de perícia das contas de 2006, 2011 e 2012. E eu quero deixar claro que esse pedido já foi feito nas contas de 2006 e indeferido pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Entendemos que a análise técnica das contas já se esgotou no âmbito do Tribunal de Contas e não vemos necessidade de novo suporte técnico nesse sentido. Deste modo, reitero os argumentos contidos nas contas de 2006 e me manifesto também pelo indeferimento de prova pericial nas contas de 2006, 2011 e 2012. Lembrando que nas contas de 2001, a Câmara também indeferiu a prova pericial, que só está sendo realizada porque houve expressa determinação judicial. Então, coloco em votação aos nobres pares, a essa casa, para que os que forem aí contrários ao pedido de perícia se manifeste levantando o braço. O pedido, então, do Dr. Hélio foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Eu coloco, então, esse processo em discussão. Bom, não havendo vereadora Lucimar Ponciano. Um bom dia à mesa, todos os nobres vereadores, público presente. E aqui é o Dr. Hélio Silveira, que aqui está representando aqui, sendo a voz do ex-prefeito Marco Aurélio, porque nós estamos discutindo aqui a questão das contas. Foi dito que, mesmo a gente estando discutindo o exercício, a administração municipal do prefeito em 2006, 2011, 2012, só que, assim, a gente vai sempre discutir contas atrasadas, que nós podemos terminar o nosso mandato sem, talvez, julgar uma conta desse atual prefeito, porque não demanda da gente, sim, do Tribunal de Contas. Quanto à fala do Dr. Hélio Silveira, eu respeito muito a fala dele, ele está aqui na posição dele de fazer a defesa, mas eu só quero lembrar que, enquanto vereadora, nós temos um compromisso muito sério de fiscalizar o que foi feito, o que foi construído, planejado pelos ex-prefeitos, dar continuidade
na vistoria dos equipamentos públicos, dos programas e projetos existentes no município, é obrigação de nós, vereadores. Analisando as pontuações do Tribunal de Contas nesse exercício, muitas pontuações, o peso nela é no uso da verba pública. E nós sabemos que temos muitas regras que acontecem de transparência, sistema que tem que ser atualizado a cada tempo, legislação, que demora um pouco mesmo para o administrador em exercício, os gestores públicos entenderem. Então, tem esse processo. Mas aqui eu vou me ater, tem até uma passagem bíblica que convém aqui a gente reforçar aos gestores públicos atuais de todas as secretarias públicas e autarquias, porque todos eles vão ser analisados nas mesmas regras, nas mesmas circunstâncias. E uma coisa que eu gostaria de falar é que, assim, vale isso hoje para a nossa vida, mas vale também para os gestores públicos hoje em atuação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é isso que traz na análise do Tribunal de Contas nesses processos. A gente sabe muito bem que para a política pública é mais difícil de dar conta da sua missão e qualidade de atendimento, acolher o direito do cidadão, hoje é a educação e a saúde. Primeiro que são as secretarias mais extensas, porque elas têm que estar presentes em todas as partes, zona urbana, rural, da cidade. Então, são as que exigem mais. E observando, por exemplo, e a lei, a Constituição fala no artigo 212, quanto que deve usar para a educação, 25%. Quanto que deve usar para a saúde, 15%, e nas outras secretarias. Eu vou pesar mais essas duas, por conta do tempo, e também por conta que é o que mais dá trabalho para os administradores dessas pastas. Por exemplo, na saúde, hoje, por conta de inúmeros processos, por conta da manutenção, atenção, a demanda que só cresce na questão da saúde, porque a saúde não é só cuidar da doença, mas também tem o lado de prevenção. Então, nesse caso, a saúde não consegue gastar 15%. Nenhum prefeito hoje consegue gastar 15% na saúde. Nesses exercícios, por exemplo, de 2006, 2011, 2012, na saúde não se gastou menos que 20%. Ou seja, o prefeito, o administrador municipal, ele gastou mais de 5% do que era previsto em lei. Legal. Só que quando você pega a área da educação, é 25%. E hoje a gente está vendo que tem que fazer um exercício muito grande. Aqui eu fico feliz de estar aqui a secretária de Educação, porque ela é a mais cobrada na eficiência mesmo de usar a verba pública. Por quê? O que foi apontado nesses 3 processos. No 2006, várias verbas, eu volto a dizer, convém, mas não é permitido. Algumas coisas eu contesto o posicionamento do tribunal, como até o doutor falou, que às vezes houve um pouco exagero. Por exemplo, não considerar o que a secretaria usou da educação, um café para os 600 professores serem capacitados, atualizar, para poder dar um ensinamento para os alunos da rede pública. Eu não contestaria esse uso na educação. Só que foi pouco esse valor. O que está contestando e que está pesando para mim, e na minha análise, conscientemente, né, como o próprio advogado falou, eu li todos os processos, procurei entender, porque eu sou funcionária pública há 25 anos. E muitas vezes eu já tive que tirar dinheiro do meu salário para comprar algum material para mim poder atender a oficina, atender os moradores, para me dar conta da tarefa enquanto servidora pública. Não era a minha função. Eu sei que muitos fazem isso em todas as secretarias, os comprometidos. Mas, nesse caso, o gestor público ele tem que ter uma responsabilidade muito séria. E aí, lá houve apontamento. Dinheiro da educação foi usado para pagar
Locação de imóvel para o Conselho Tutelar. Começa o erro. O Conselho Tutelar não é vinculado à Secretaria de Educação. O segundo erro, locar o banheiro químico para o desfile 7 de setembro. Não seria a verba da educação para fazer isso. E tem várias questões que foram apontadas que eu discordo. Outro apontamento também que eu discordo do Tribunal de Contas. Eles estão desconsiderando o gasto na manutenção das piscinas do Educa Mais, e nós sabemos que as piscinas do Educa Mais, elas foram feitas primeiro com o primeiro objetivo, ser ocupação para os alunos da rede pública, contraponto o horário escolar. Então, tem coisas aí que realmente não dá, mas daí você pega um peso maior. Em 2006, por exemplo, a educação ela gastou menos 1,14 que deveria usar. Na Fundep também ficou um destino. Mas em 2011, por exemplo, ela gastou 0,85 a menos. E na Fundeb, quase 99%, quase 100%. Então, 2011 está equilibrado. Agora, a gente votou, o ano passado, a prestação de contas do exercício do prefeito. O que a gente entende? Olhando 2006, olhando 2000, que a gente votou o ano passado, permaneceu os mesmos vícios. Então, a gente não pode compactuar com isso. Permaneceu os mesmos vícios. Olhando os 3 anos de prestação de conta, o 2011 é que menos está agravante. Mas o 2006 e 2012 não dá para ficar longe desse distanciamento. Quer dizer, houve um vício do gestor público em desvincular a missão. A missão da educação, por exemplo, a verba da Fundep é exclusiva para a educação pedagógica, a didática, ensinar os alunos a gostar da escola, da educação. E, às vezes, o pessoal lá ouve apontamento gravíssimo, como, por exemplo, publicidade. Aí a gente tem que tomar conta, porque, da mesma forma que eu estou analisando as contas do prefeito, como legisladora, eu vou analisar as que vierem aqui com o mesmo crivo. Aqui teve em 2006, uma nota fiscal que me chamou a atenção, alta em valor de publicidade, ela traz como quem pagando a conta é a educação. Daí vai lá ver. Foi usada para quê? Orçamento participativo, foi usado em várias coisas, e depois lá, Biblioteca Municipal. Hoje, o que está pegando muito nas contratações, licitações, é eu saber o que eu tenho que fazer, qual que é a prioridade e a justificativa, e isso tem que vir claro no pagamento. E não foi feito isso. Então, 2006 tem uns agravantes aí que parece que usou a Secretaria de Educação como um trampolim para mim fazer alguns serviços públicos. E depois não souberam costurar isso na formalização do processo. Daí não fechou a conta, na hora de você fazer a conta final não fechou. Tanto que está pontuando isso nos 3 processos. A questão do que ficou o resto a pagar dos finais do ano. Então, houve, assim, um desequilíbrio da administração financeira. Tem outras coisas também, em 2006, que pesa o aumento, a questão de salário de comissionado. Pegou em 2016. Eles deram uma vantagem salarial para os comissionados, secretários e vice-prefeito, diferente dos servidores. E nós sabemos que o salário do servidor público está muito defasado. Então, o tribunal apontou isso também em 2006, que eu acho que tem que falar aqui. Tentar ver uma forma a reforma administrativa para a parte dos funcionários está super atrasada, não dão conta, mas em 2006 deram uma vantagem expressiva para os comissionados. Então, isso aí tem que relevar. E uma coisa também que eu pontuei aqui, falando no geral, né? Tem apontamentos que a gente tem que levar em conta, não só ficar no crisma da educação, né? A gente não pode ficar só no crisma da moral e da ética, né? Mas a gente tem que olhar um todo, porque todas as 19 secretarias públicas são importantes, tem que dar conta. E cada um tem a sua objetividade, né? E é cobrado isso na lei. E quem paga a conta é o prefeito.
Se ele não estiver acompanhando de perto, se os gestores de cada pasta não estiver olhando a sua responsabilidade, porque a programação a gente tem durante 5 anos no plano plurianual. Então, eu já sei que eu posso gastar, agora, como gastar, eu tenho que saber bem. Porque as intenções que tiveram aqui de fazer o bem para a comunidade foram apontadas aqui, e a gente está aqui para verificar o que a lei pede para a gente, né? Estamos comprometidos com a lei. Então, aqui a gente tem que olhar bem isso, e a gente fica vendo as que eu já falei, então, da saúde, a educação foram poucas diferenças, mas 2006 e 2012 pesou muito o desvio de verba intencional do uso da verba da educação. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, dos nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara, nos assistem nas nossas galerias. Eu queria, antes de apresentar meu voto para essas 3 análises das contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota, gostaria de explicar para a população aqui presente que nos assiste o porquê desse assunto ter voltado à tona. Não se trata nenhuma perseguição partidária entre PT ou PSDB, contrário disso. Em 2016 houve uma ADIM. Que é a ADIM? É uma ação direta de inconstitucionalidade que em 2016 alterou a nossa lei orgânica do município, o artigo 28, que permitia que, decorrido o prazo de 60 dias, sem análise dos vereadores dessa casa sobre as contas dos ex-prefeitos, o presidente da Câmara deliberaria por seguir o parecer do Tribunal de Contas no Estado de São Paulo. Órgão técnico de extrema competência que estuda e recomenda ser favorável ou contrário à prestação de contas do ex-prefeito. Com esse artigo, foi excluído o julgamento esse artigo foi excluído, e o julgamento dessas contas, Juarez, ficou pendente. Assim foi feita uma emenda à lei orgânica, daí a nossa legislatura, em 2017, nós fizemos a emenda número 72 de 2017, já nessa legislatura, que para regulamentar esse procedimento, impondo o trancamento da pauta da Câmara, se essas contas não fossem julgadas aí num prazo de 60 dias. E aí, parabéns aos nobres pares aí, a mesa que na época propôs essa alteração e nós conseguimos aprovar. Esses casos que estamos votando hoje, dos anos de 2006, 2011 e 2012, aconteceu exatamente isso que eu expliquei para vocês. Os vereadores não analisaram as contas, não se manifestaram e passaram-se 60 dias, seguiu-se o parecer do Tribunal de Contas. E todos foram desfavoráveis às contas dos ex-prefeitos. E aí é o X da questão. Na verdade, nós estamos aqui reparando um erro do passado. Um erro, uma vergonha para essa Casa Legislativa, e eu vou citar aqui. Eu tenho a ata das sessões dos vereadores, o Valmir estava presente, foi um dos que ficaram para ser votado, e nós vamos citar aqui os nomes dos vereadores que levantaram. Alguns até pedindo adiamento aí de 40 sessões para que esses processos eles fossem empurrados com a barriga. E essas contas não tenham sido, para que essas contas não sejam apreciadas como não foram. E isso, Juarez, foi um modus operandi que a antiga administração usou para embasar a sua tese jurídica. Pena que o advogado aqui, o Hélio, que fez aqui um discurso tão bonito aqui nessa tribuna, falando de respeito, de não perseguição, que é uma pena não ter aí, que são frações pequenas, mas são irresponsabilidades, sim, com o dinheiro público. Então, eu quero mostrar aqui, e depois posso disponibilizar para quem quiser,
a tese, as petições de defesa nos 3 processos que estão sendo julgados hoje, aqui do advogado Silveira Andrade Advogados, assinado aqui, ó, pelo seu Hélio de Freitas Carvalho Silveira, o mesmo que estava aqui nessa tribuna, fazendo uma defesa totalmente diferente daquilo que ele colocou na peça dele de argumentação judicial. Então, aqui, no processo, peguei aqui aleatório, mas veio do Marco Aurélio na minha mão. Se a TV Câmara quiser filmar, onde, em nenhum momento, eles rebatem a pequena porcentagem, Lucimar, das contas públicas. Mas a tese de defesa deles para anular esse julgamento, eles colocam como julgamento ficto. Ou seja, a própria defesa dos ex-prefeitos envolvidos nessa ação, no julgamento de hoje, se embasam dizendo que o que foi feito nessa casa foi errado. E com isso, Paulinho, é tempo para empurrar com a barriga e deixar aí, fazer com que os envolvidos não tenham as punições previstas de lei. Então, essa casa hoje está corrigindo um erro do passado. Ninguém vai mudar aqui o que já foi condenado, mas a gente vai tirar, vai corrigir o que foi pedido aí pela Justiça, Abner. Então, a questão chave desse procedimento na época do julgamento dessas contas, quando elas não teriam sido votadas por esvaziamento da sessão, ou por não terem sido pautadas pelo presidente, passava-se o prazo de 60 dias e as contas foram deliberadas como rejeitadas pelo então presidente da Câmara. Procedimento incorreto, pois a decisão de ser tomada tinha que ter sido tomada pelo plenário, ou seja, isso era a carta na manga dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Mota. Como não tinha maioria na Câmara para votar as contas na época, eles rejeitaram, e as contas tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, eles utilizaram desse artifício. Assim, posteriormente, eles entraram na Justiça pedindo a anulação dessa deliberação feita pelo presidente da Câmara e terem suas contas julgadas em um momento mais favorável, ou seja, quando tivessem a maioria na Câmara, para poderem rejeitar o parecer de contas do Tribunal de Contas e terem as suas irregularidades aceitas. Então está aqui. Ninguém está contando mentira. A própria defesa, as petições de defesa dos ex-prefeitos mostram claramente para a gente o modus operandi. Então, não adianta vir fazer discurso bonito aqui, discurso de pena, de coitado, porque nós vamos mostrar a verdade para a população. Importante ressaltar de forma resumida para a população que o principal ponto do Tribunal de Contas bate e rebate há anos a não comprovação, no mínimo, obrigatório, num dos setores mais importantes do nosso município, que é a educação. Existem diversos apontamentos, em verbas para a Santa Casa, em diversos convênios, mas esses apontamentos não são condenações. As condenações foram nesses quesitos que eu vou ler adiante. Conforme o artigo 212 da Constituição Federal, o mínimo obrigatório para se investir na educação é de 25%. E vejamos o que aconteceu nesses anos. Em 2006, a Prefeitura comprovou 24,16% no ensino global e no ensino fundamental, 57,88%, sendo obrigatório por lei um mínimo de 60%. E isso, em reais, significa 585 mil reais. Em 2011, a Prefeitura comprovou 24,51% no ensino global e na utilização do Fundeb 99,59%. Isso significa, em reais, a não comprovação, a destinação de 159 mil reais. Então, às vezes, eu vejo vereadores aqui um pouco confusos, dizendo que é uma pequena porcentagem de 2011, mas é um dos mais graves. Por quê? Porque eles não conseguiram comprovar
nesse ano, para onde e no bolso de quem foi parar esses R$159 mil. Em 2012, a Prefeitura comprovou a aplicação de 24,24% do ensino global e a utilização do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Básico Nacional, comprovou 97,7%. Isso significa, em reais, a não comprovação da destinação de R$967 mil, 937 reais. Olha quanto dinheiro aí sem explicação, sem comprovação. Então, juntando as contas de 2006, 2011 e 2012, temos um total aí de R$1.712.426,12. Então, tenho aqui uma pena aqui mais 10 segundos. Vou abrir aí, vou pedir para o senhor presidente, já um pedido para que o senhor torne público as atas que estão aqui na minha mão, dos vereadores, dos antigos vereadores que se ausentaram nessas reuniões, das votações, vereadores que pediram adiamento desse projeto por 40 sessões. Isso tem que ser público, a gente tem que privar pela transparência e a gente tem que divulgar isso daí para a população. Então, quero deixar aqui, dizer que também sou contrário à aprovação das contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton Ribeiro Mota. O processo continua em discussão. Quero cumprimentar todos que estão aqui na Câmara, através do Paulinho do Rio Comprido, a senhora secretária que está aqui presente, secretária de Educação, Maria Tereza, e dizer que esse ano faz 16 anos que Tony Blair, à época representante da Inglaterra, e George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, invadiram o Iraque. Naquela época eu ainda era jovem, e eles diziam assim: nós vamos invadir o Iraque porque o Saddam Hussein esconde armas químicas. E assim fizeram. Invadiram o Iraque, mataram milhares e milhares de cidadãos iraquianos, milhares de militares americanos morreram. E qual que era o objetivo que eles diziam da guerra? A arma química. E lá entraram, capturaram Saddam Hussein e não tinha arma química. Não tinha arma química no Iraque. E todos nós, até os leigos, sabiam que o real motivo de se invadir o Iraque era para controlar o petróleo. Não era para levar a paz, não era para estabilizar o Iraque. Até hoje, o Iraque é desestabilizado, mas os Estados Unidos têm o comando do petróleo. Exatamente é isso que está acontecendo aqui. Não se pretende aqui questionar contas, não se pretende fazer, muitas vezes, uma análise justa, não se pretende debruçar sobre os números, e assim negar a perícia nessas 3 contas que estão aqui. Todos nós sabemos qual que é o principal motivo: é impedir, talvez, Marco Aurélio e Hamilton de disputar as próximas eleições. Esse é o pano de fundo. Sabe por quê? Porque são prefeitos que deixaram marca na história dessa cidade. Por onde eu ando, as pessoas falam bem de Marco Aurélio. Jardim Paraíso do Juarez, o que era o Jardim Paraíso nessa cidade antes de Marco Aurélio? O que foi depois de Marco Aurélio? O que foi Salvador antes de Marco Aurélio? O que é Salvador depois de Marco Aurélio? Estamos aqui dizendo que o Hamilton não gastou em educação. Justamente o prefeito, que na campanha pelo atual prefeito, era criticado demais por gastar em educação. Criou Educar Mais, levando crianças da periferia para fazer atividade esportiva, atividade física. Eu fui ver uma peça de teatro com 35 anos de idade. Hoje as nossas crianças do Ijal, do Salvador, do Parque dos Príncipes, têm a oportunidade de ver uma peça de teatro. E o quanto isso faz diferença na vida dos alunos da rede municipal de educação. Até porque, depois de 35 anos, quando assisti essa peça, foi uma peça muito marcante para mim, eu percebi o quanto isso também não fez falta na minha formação. Foi Hamilton que começou a entregar o uniforme escolar, que criou aqui na rede municipal a entrega do uniforme escolar,
e entregou todos os anos. Qual pena nós vamos dar para o atual prefeito que não entregou no primeiro ano de governo? Qual pena que o tribunal será que vai dar? É isso que nós precisamos debater. O pano de fundo aqui é político. Aprovar contas de prefeito nesse país consiste em saber em se ele tem ou não maioria na Câmara Municipal. E hoje não se tem maioria aqui na Câmara Municipal. Eu penso que nós, vereadores, fomos eleitos, e muita gente aqui, nova na política, e muita gente de primeiro mandato, para que a gente pudesse acelerar a nossa cidade, para que a gente pudesse não trazer a Cher, mas trazer mais empresas, continuar os investimentos que tinha nessa cidade aqui, sobretudo na área de desenvolvimento econômico. Quantas empresas se vieram nos últimos anos que nós viabilizamos através de uma política econômica séria? Cherry, Atacadão, Tenda, Latapac, poderia citar aqui uma dezena de empresas, fruto de uma política econômica que nós tínhamos para o município de Jacareí. E aí a população nos elege para que a gente possa colocar essa cidade num patamar ainda maior do que está, e nós vamos aqui desenterrar contas de 2001, há 17 anos atrás, quase 2 décadas. Qual o motivo disso daí? Qual o motivo de se aprovar uma lei às pressas aqui e tentar encontrar aqui as contas dos ex-prefeitos para poder vir trazer de novo a julgamento? É isso. Mas para mim isso se consiste numa pena, porque nós vereadores aqui, principalmente os eleitos de primeiro mandato, teríamos a oportunidade de colocar essa cidade num patamar maior, teríamos a oportunidade de fazer nessa casa aqui discussões atuais. Por exemplo, eu estava aqui ouvindo os pedidos de informação, as indicações, a maioria é de Capina na nossa cidade, a maioria. Então nós estamos aqui no 3º ano de governo, e a maioria dos vereadores aqui, inclusive que compõem e sustentam a base do governo, estão pedindo para limpar a praça da esquina, porque são serviços que não estão funcionando. Então eu penso, gente, que nós precisaríamos colocar a cidade para frente, para o futuro, e não ficar levantando o defunto do passado. Essas contas já foram rejeitadas. As contas já foram rejeitadas. Se o motivo é esse receio dos ex-prefeitos vierem disputar a eleição, fiquem calmos. Se for por esse motivo, as contas já estão rejeitadas. Avaliará o Ministério Público Eleitoral no ato do registro de candidatura, se caso eles resolverem ser candidatos, se é possível ou não. Então, hoje aqui, nada altera esse quadro eleitoral e nada altera a condição de elegibilidade desses prefeitos, que anteriormente governaram essa cidade. Eu ando por essa cidade, e olha, o que eu tenho mais ouvido é uma palavra que se chama saudade. Saudade. Eu vou em qualquer canto dessa cidade, e muita gente lembra da figura que era o ex-prefeito Marco Aurélio, da figura, do carinho que ele tinha pelas pessoas dessa cidade, do compromisso que esse cidadão teve com a nossa cidade. Vereador 2 vezes, um grande vereador nessa Câmara Municipal, prefeito 2 vezes, colocou essa cidade em um outro patamar, deputado, um cidadão de Jacareí honrado, e nós estamos aqui hoje tratando-se de julgar um prefeito uma conta de 17 anos atrás. Quer me convencer o quê? Qual que é o pano de fundo? Político. Essa casa aqui hoje está fazendo um julgamento político. Aliás, é uma casa política, não é? Agora, fico muito triste quando parece-me que as eleições estão sendo antecipadas, quando ainda faltam 2 anos para encerrar o governo. É bom que a base do governo, é bom que o governo tenha mais energia para limpar a cidade, tenha mais energia para cuidar dos medicamentos. Essa semana recebi aqui no meu gabinete um pai de uma pessoa que tem deficiência física, faltando sabe qual medicamento? Para controlar convulsão.
É esse tipo de medicamento que está faltando. E aí nós vamos ficar tratando de questões que ocorreram há 2 décadas atrás. O debate é atual. O debate é hoje. É isso que nós precisamos fazer. E eu quero aqui deixar um conselho para o prefeito. Se quer disputar a eleição em condição de vencer, mostre a mudança que você prometeu na eleição anterior. Vem aqui no tapetão, não. Mostre. Se criticou o Marco Aurélio, criticou o Hamilton, mostre que é melhor. Se achava que Jacareí não tinha emprego, não tinha empresa, traga mais empresas. Se achava que o uniforme dos nossos alunos era pouco, dê mais uniforme, aumente o kit de uniforme. Se achava que a saúde não estava boa, dê os remédios que estão faltando aí na rede. Dê os remédios que estão faltando na rede. Então é isso que o povo espera quando elege um prefeito que tinha o discurso da mudança. É isso que o povo espera. E é isso que nós temos sido cobrados aqui na rua. E quero aqui fazer um reconhecimento de que muitos vereadores aqui, inclusive que compõem a base do governo, que têm se esforçado muito para ajudar. Quantas discussões nós tivemos, Rodrigo Salomão, para melhorar a saúde? Quantas coisas você não põe aqui que acha que tem que melhorar? É isso que essa casa serve. Agora, entrar nesse jogo eleitoral antecipado, eu acho que não é isso que a população espera de nós. Tem muita coisa acontecendo na cidade que precisa de uma ação enérgica. E o governo foi eleito para fazer a cidade presente, para que ela chegue no futuro melhor, e não a gente ficar levantando de fundo. Então, o pano de fundo aqui hoje é esse. É bom que a população que está nos assistindo saiba também desse nosso posicionamento político, e espero que Vossas Excelências tenham a consciência de votar favoráveis a essas contas. Muito obrigado. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, vereadores, população da cidade de Jacareí, pessoal que está aqui na Câmara. Em 2009, eu cheguei nessa casa aqui. Eu lembro muito bem que quem apoiava Hamilton Ribeiro Mota, o que aconteceu no dia da votação? Desvaziaram e foram embora. O mal foi este. Por que eles não votaram favorável ou contrário à conta? Por que eles foram embora desvaziar isso aqui? Porque tinha alguma coisa errada. Agora, o vereador, ele tem que chegar aqui, ele tem que ser igual a eleitores. Se um eleitor vota nele, confiando nele para estar aqui na tribuna, também é devido fazer igual eles votaram nele, para honrar os votos. Por que no dia da votação, os vereadores que apoiavam Hamilton Ribeiro Mota desvaziaram a sessão e foram embora? Nem votar, votaram. Aí está esse problema. Eu quero dizer a vocês que estão pagando caro, sabe por quê? Porque que aqui, nessa cidade de Jacareí, sempre eu falava na tribuna, o secretário não era da cidade, era tudo de fora. Era de São José dos Campos, era de Ribeirão Preto, era de São Caetano, era de São Paulo. Agora deixaram essa abacaxi na mão do Marco Aurélio e do Hamilton, e eles moram na cidade. Isso aqui será até um exemplo para o Isaías Santana, aí que está aí, e dizer o seguinte: eu não vou chegar aqui, conforme os de eleger o Isaías Santana, se ele errar, eu vou chegar aqui e passar a mão na cabeça de ninguém, não. Sabe por quê? Quem votou em mim foi o povo, não foi o prefeito. E cadê o vereador que votou, que fugiu da Câmara e está aqui? O povo não é mais bobo. O povo dá o golpe, eles dão o nó.
Eles pensam, conforme você dá o golpe no povo, ele te dá o golpe na hora do voto. Cadê eles daqui hoje? Não poderia estar aqui? É um pai de família, é honesto, mas aqui não foi honesto. Por que não ficaram na sessão? Eu gostaria que ele estivesse em casa, à tarde, que talvez não vá, e visse a TV Câmara, porque eu estou aqui desde 2009. E honro os votos que o povo me dá para estar aqui. E pensa aí, se o Isaías errar, eu elegi o Isaías, sair para a rua, errou, eu vou chegar aqui e passar a mão na cabeça, não. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele é 4 anos, eu posso ficar aqui vários anos. Eu tenho que honrar os votos do Parque Minha Lua e honrar o voto de toda a cidade de Jacareí, que me elegeu. Aí eu digo para vocês, não tem negócio de colocar emprego, não tem negócio de... Gastou mesmo o dinheiro da saúde em capina de terreno, capina de escola. É raro. Então, cada secretaria tem que ficar esperto, tem que gastar ali, nem que fica. Não gasta em outra secretaria. É o que aconteceu. Vereador Valmir, o senhor dá uma parte para mim? O senhor dá uma parte, por favor? Fernando da Ótica. Só numa dúvida da gente. O vereador Edinho, ele saiu também da sessão na época? Olha, eu não tenho isso, eu não posso, eu tenho muito certeza, mas ele pediu adiamento para 40 sessão, foi 180, sim. Aí ele pediu adiamento para a sessão? Pediu. Ah, que coisa. Então, mas eu não posso aprovar isso aqui, porque eu não tenho certeza, porque já faz tempo, mas 7 vereadores saiu fora daqui. Eu até nem acho que o Rodrigo Salomão, o vereador Rodrigo Salomão que falou, né, que a respeito, parece que ele tinha saído, né, Rodrigo? Até para não ficar nenhuma dúvida, para a gente não ser injusto com ninguém, se o senhor me permitir, eu leio a ata aqui em 15 segundos. Na verdade, primeiro foram pedidos alguns adiamentos pelo professor Marino e o Edinho Guedes, de 40 sessões ou 280 dias, e daí foi feita aqui a ata oficial, tá? Foi feita uma chamada, onde foi verificada a ausência dos vereadores Adriano da Ótica, Alex da Fanuel, Edinho Guedes, Itamar Laudelino, Marino, Rose Gaspar. Então eles se ausentaram, esvaziaram a sessão, e parabéns aos vereadores, os antigos vereadores aí, que inclusive o Valmir estava lá, foi um dos que ficaram, o Valmir, o Dário Bueno, o Dário Burro, o Diobel, o Zé Antero, o Zé Roberto e o Oswaldo Arouca, que honraram seu mandato, ficaram na votação, ao contrário daqueles que se ausentaram e se acovardaram perante ao Poder Executivo. Saíram da sessão. Aí, se eles tivessem ficado, tivesse julgado a conta, sim ou não julgado a conta, hoje não precisava voltar para esses vereadores novos que chegaram agora. Agora, eu tenho muita amizade com o Marco Aurélio e com o Hamilton, mas eu não posso passar a mão na cabeça deles. Nem dos meus filhos eu passo a mão na cabeça. Vou passar a mão na cabeça dos outros de jeito nenhum. Errou, tem que pagar. Porque aqui nessa casa aqui, não é dizer que vocês são prefeito que não vai ser julgado, não, porque eu já fui julgado aqui para cassação. Aqui já fui julgado porque eu falei um palavrão aí. Disse que era palavrão, depois não era palavrão, mas fui julgado com a cassação. E quase que me caça eu, hein? Ainda bem que arrumei 2 votos, porque era 9 votos. Aí, meu amigo que estava do meu lado, que acreditava nele, ele favorável para caçar. Olha que coisa. Aqui não tem amigo, aqui tem trabalhador. Fica esperto com isso aí, porque na hora do voto, ele não vai votar contra você, vai votar a favor para te caçar você, conforme aconteceu comigo nessa cadeira. Então, quero dizer a vocês, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, nem de prefeito e nem de vereador. Fica esperto, errou, tem que pagar. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. O processo continua em discussão. Bom dia a todos. Olha só, a gente vê tudo isso acontecendo
é lamentável, porque o mais prejudicado de tudo isso, infelizmente, é o povo, é a população que muitas vezes acredita em um programa de governo e depois que se ganha as eleições, o povo continua sofrendo. Assim como inúmeras coisas que acontecem hoje no nosso país, que só toma providência quando acontece. E a gente sabe a dificuldade que é, e aí aqui eu não quero, justificar nada na época que aconteceu, dos vereadores que saíram da Câmara Municipal para não votarem, não sei qual foi o motivo de ter saído, mas infelizmente hoje vem para essa Casa Legislativa para que a gente discuta de novo o mandato de vereadores de 2006 para cá. Eu, na minha opinião, eu acho que na época a irresponsabilidade dessas pessoas, desses vereadores que teve e que saiu, e na realidade muitas vezes saiu no intuito de prejudicar a população, de prejudicar o povo brasileiro, prejudicar o povo jacareense. Eu acho que é por isso que é importante as pessoas acompanhar a política no dia a dia. E muitas vezes o que a gente mais sente, Aderbal, é que essas pessoas prejudicou as pessoas no passado e a gente vê voltando a política à tona e essas mesmas pessoas muitas vezes continuam na política, não sei qual que é a manobra, qual que é a mágica, que continua dando a volta por cima e ainda continua no cenário político. E aí a gente começa a pensar, o tempo vai passando, e a gente aqui mesmo nessa casa, quantos requerimentos que a gente fez aqui para a empresa JTU pedindo melhoramento do transporte. E aqui a gente não pode mais dizer que não melhora o transporte aqui nessa cidade, que é porque governantes do passado assinou um contrato com a JTU, e nós sabemos que qualquer contrato é passivo de mudanças. Será que porque assinou um contrato com a JTU, nós vamos passar mais 5, 10 anos sofrendo? E aqui a gente acabou de discutir na outra sessão, a qual o antigo governador, Márcio França, que tinha prerrogativa, assinou um convênio de 4 milhões. O Dória entrou e cancelou esses convênios de 4 milhões, e o Márcio França era governador na época, ele tinha prerrogativa. Hoje nós estamos em outra gestão, hoje é outro prefeito. Por que que para uns pode, por que que para uns você pode defender e outros não? E é nesse intuito que eu acho que quando você ganha uma eleição, você tem que esquecer partido. Você tem que lembrar nas pessoas que te colocou. Você tem que lembrar que quando você foi lá no Veranejal, num bairro carente, você prometeu para aquelas pessoas que ia levar saúde, que ia levar saneamento básico, que ia melhorar a moradia daquelas pessoas. Você tem que voltar no centro da cidade e pensar que você fez atos nessa cidade, dizendo que era contra o aumento da passagem e que hoje muitas vezes vota dando subsídio para uma empresa de ônibus milionária na cidade. Muitas vezes você tem que ir nos bairros aonde não tinha casa, que você prometeu que se eleito fosse, ia fazer moradia. Muitas vezes que você foi eleito, você repudiava porque aqui em Jacareí, desde 2009, as pessoas estão na fila esperando casa e você ganhou as eleições baseado na promessa de fazer moradia para a população. E agora quem sofre mais é o povo, quem sofre mais é a população, que acreditou nas promessas, que acreditou naquele político, na esperança de ter uma transformação na sua vida. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que ter um compromisso, temos que ter a honra de chegar nessa casa e dizer claramente, estamos aqui para servir o povo, estamos aqui para servir a população. Por isso que é importante chegar, e eu sempre digo, sem ter rabo preso,
sem ter compromisso, chegar e dizer para a população: eu estou aqui para trabalhar em prol do povo, em prol da população dessa cidade. Porque se a gente não fizer desse jeito, a gente não vai andar. E no passado a gente via muito isso. E hoje, infelizmente, a gente ainda vê acontecer isso. Assim como aconteceu na votação da taxa de iluminação. Na época eu não era vereador, eu era suplente de vereador. Eu era suplente de vereador na época. E tinha uma vereadora que eu era suplente dela, 3 ou 4 sessões que ela não aparecia na Câmara. Eu fui pedir o meu direito de assumir, porque eu era suplente. E o que me disseram para mim na época foi o seguinte: você pode até assumir, mas você tem que fechar conosco na votação da taxa de iluminação. Eu disse: não vou assumir, porque eu não vou votar contra o povo. E o que aconteceu, infelizmente, na época, a vereadora veio aqui com problemas de saúde e votou a favor da taxa de iluminação, e eu fiquei ali sentado no plenário, cobrando o posicionamento dos vereadores que votou e prejudicou a população naquele momento. Quando eu digo que muitas vezes a política não resolve o problema das pessoas, o que resolve o problema das pessoas é a unidade da população, é a unidade do povo. E eu acho que é só nesse sentido que nós vamos conseguir avançar. É só nesse sentido que a gente vai trazer melhoria para a população. E hoje o que a gente vê aqui nessa cidade, o vereador Valmir conhece, Lagoa Azul. Ontem eu tive lá, aquela ocupação que está lá, vereador. Mais de 500 famílias, já vai para 3 anos. E se faz vista grossa, achando que ali não tem gente, não tem ser humano. Que hoje nem o médico da família, doutor Rodrigo, não entra mais lá. É um absurdo, gente. Porque ali tem crianças, ali tem pessoas sofrendo. E a gente, enquanto gestor, tem que olhar um todo. Da classe mais alta, da classe mais baixa, porque quando ganha-se a eleição, tem que assumir a responsabilidade com a cidade, com as pessoas que precisam de melhoramento, de saneamento básico. Não dá para fechar os olhos e dizer que nada está acontecendo nessa cidade. Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter um respeito grande com o dinheiro público. E seja quem quer que seja, jamais vou abaixar a cabeça e jamais vou fazer vista grossa. Eu acho que a gente, quando cai na política, a gente tem que ter essa ciência, tem que ter essa consciência de trabalhar, respeitar o dinheiro público, porque é dinheiro do povo, é dinheiro do trabalhador, é dos impostos que pagamos, e é por isso que a gente cobra nessa tribuna. Queremos melhoria, queremos que a cidade avance, mas também queremos transparência na política, que é mais isso que o povo, que a população, que os trabalhadores tão sofridos pede. Então, eu acho que é nesse sentido que nós, enquanto vereadores, temos sim que discutir muito em relação a tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, para que esses atores do passado, que vieram empurrando com a barriga até na data de hoje, não volte mais nesse cenário político para fazer isso que andou fazendo com o povo e com a população. Por isso, eu acho que nesse sentido, está de parabéns os munícipes de Jacareí, que mudou praticamente 80% essa Câmara Municipal, e nós temos certeza que aqui a gente tem que mostrar transparência, tem que mostrar serviço para a população, e a gente vai continuar firme e forte, junto com a população, trabalhando para melhorar no dia a dia de cada um do povo da nossa cidade de Jacareí. Muito obrigado. O processo continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, público presente, pessoal da galeria, pessoal de casa que nos assiste aí através da TV e do Facebook, da internet, meu bom dia a todos. Eu confesso que eu me aprofundei bem lendo os projetos, mas eu nem iria falar aqui, mas diante de tantos discursos dos nobres pares, eu resolvi também falar um pouco a respeito desse assunto. Eu confesso que eu sou
não sei se eu posso falar amigo de Marco Aurélio ou Hamilton, né? Porque eu considero muitos deles, inclusive o Marco Aurélio, uma pessoa muito querida na cidade de Jacareí. Eu estou dizendo se eu posso falar, chamar de amigo, se eles me considerarem né, diante das posições que a gente vem discutindo aqui. Senhor vereador, só uma parte, o senhor está reconhecendo aí o que muita gente dessa cidade, meus parabéns, né? O senhor hoje está na base do governo, mas reconhecendo aí a importância do... Claro, parabéns. claro, sem parabéns dúvida. Pela sua postura. Sem dúvida, o vereador Luiz Flávio, Marco Aurélio é uma pessoa muito querida na cidade inteira, não tenho dúvida. Inclusive, no meu bairro lá, foi fantástico quando estava na gestão dele. Sei também que não é culpa dos prefeitos, né? É culpa dos gestores que estão ali nas secretarias, né? Que não fazem ali as coisas como deve ser feito e acaba prejudicando quem? O administrador. Quem é o administrador? É o prefeito. Por isso que o prefeito tem que ter pessoas competentes, responsáveis, tomando conta das suas pastas, das secretarias. Porque senão cai aqui nessa situação. Aí eu vejo aqui, por que os vereadores limparam o plenário, gente? Correram do plenário para não votar esses projetos lá atrás? Por que será que correram? Eu só corro desse plenário quando eu tenho que ir no banheiro, gente. Fora isso, não vou correr. Dou a quem doer, seja lá para quem foi. Pois não, doutor? Vereador, eles fugiram da votação porque eles não tinham a maioria de 9 votos. E eles já sabiam que eles poderiam utilizar isso como tese jurídica para empurrar essas contas para frente, para que elas não fossem votadas. Tanto que, é claro, a tese jurídica deles, nas 3 defesas, é a mesma, baseada na nulidade do julgamento das contas. É isso. Exatamente, doutor Rodrigo. E amparado por os decretos que a Justiça considerou inconstitucional. Né? Então está aí. Né? Eles estavam ali fazendo as coisas erradas e ia se amparando numa lei que não tinha valor, que nós caçamos aqui esses decretos. Então, por isso que eu estou falando aqui. Não estou aqui para compactuar com as coisas erradas. Não concordo com a atitude daqueles vereadores que correram desse plenário. Estou aqui dizendo, volto a repetir, não é culpa do Marco Aurélio, não é culpa do Hamilton, mas é culpa daquelas pessoas que integravam o governo dele. Então, aí fica até um recado também para o nosso governo atual. Nós estamos aqui com a secretária de Educação, aqui presente, né? Vamos fazer as coisas certinho, as coisas direitinho, para não ter problema lá na frente. Porque se tiver, eu vou julgar a verdade aqui. Doa quem doer. Não é porque eu estou na base do Isaías hoje, que eu estou aqui votando favorável o parecer do Tribunal de Contas, que eu vou passar a mão na cabeça de ninguém também não. Aqui é uma casa de leis, casa de leis. Eu vou respeitar aquilo que eu jurei no primeiro dia do nosso mandato aqui. Isso aí a população de Jacareí pode ter certeza disso. São meus amigos, mas não posso compactuar com tantos erros que eu vi aqui nesse parecer do Tribunal de Contas. São vários apontamentos aí em 2006, 2011 e 2012 também. Então, o meu voto, já vou adiantar aqui, sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Juarez, só complementando o que você falou aí, a gente está aqui cumprindo o papel como vereador, não fugir das discussões. Gozado que, nessa época, a estratégia política para proteger os prefeitos referente à análise do Tribunal de Contas, a estratégia política pôde. Hoje estão analisando a gente porque nós estamos fazendo o nosso papel. E é deixar bem claro, é obrigação do prefeito, é obrigação dos gestores públicos cuidar, desenvolver a cidade. Eles não estão fazendo nada de extraordinário. É obrigação, e é obrigação ter o máximo de respeito no uso da verba pública. É simples. Exatamente, muito bem colocado pela vereadora Lucimar Ponciano. Mas fica aqui, então, o meu discurso a respeito desses processos aí, desses projetos aí, para que a população fique sabendo. E um alerta também para os nobres pares aqui, vereadores, que essas decisões que estamos tomando hoje aqui, ele pode ser tomado também amanhã depois com outros administradores, inclusive o que está aqui, né, administrando a cidade de hoje. Então, temos que ter respeito, nós temos que respeitar as leis e aquilo que a gente juramos aqui, né? E independentemente das bandeiras partidárias, não, cumprir, né, a lei dessa Casa Legislativa, isso nós vamos fazer, vereador Abner. A população de Jacareí pode ter certeza disso. Estamos do lado da verdade. Muito obrigado a todos. O processo continua em discussão.
Senhoras e senhores, boa tarde já, né? Eu estava falando para o meu nobre companheiro ali, o Luiz Flávio, que eu não ia nem perder meu tempo de subir aqui, porque isso aqui também, como sempre, é um jogo de cartas marcadas e a gente já sabia o objetivo disso. Mas depois de ouvir tanta coisa, eu falo, algumas coisas merecem resposta. É só para isso, porque aqui acho que nem vou entrar no tecnicismo. O Lucimar apontou umas coisas até interessantes, que eu acho que até pende mais a favor, né, de quem está sendo julgado, das contas de quem está sendo julgado, mas o posicionamento é outro, né? Eu falo uma coisa, mas eu voto do outro lado porque minha posição já está sendo tomada. Então, mas é bom que a população saiba como funciona, né, a Casa Legislativa. Isso vale para as câmaras, aqui para a Assembleia Legislativa e lá para a Câmara Federal. A gente pode até lembrar recentemente duas situações muito interessantes, como os pesos são de acordo com os interesses. A ex-presidente Dilma, ela foi cassada por um argumento que, mas em condição alguma, alguém caçaria uma mulher daquela, porque diz que ela deu pedaladas fiscais que todo governante faz. Desafia alguém aqui a dizer que eu estou mentindo, tá? Mas o presidente Temer escapou, né, de ser cassado 2 vezes por crimes lá confessos, né? Gravações e tudo mais. Qual foi o acordo? Você me dá dinheiro de emendas parlamentares, libera emenda para mim e eu voto a favor de você. Aonde está o erro? Alguém me explica? É do jogo. É regra do jogo isso aí. Faz parte, sempre foi assim. Tanto é que está todo mundo lá. Alguns foram reeleitos, outros não. Enfim, regra do jogo é isso. Usando o jargão do futebol, não tem aquele time que não pode ser goleado e está com deficiência, não manda o jogador cair no campo para poder o jogo terminar e valer o resultado mínimo. Você não faz isso, né, Rodrigo? Mas é da regra do jogo, faz parte disso daí. Então, aqui dentro também tem uma regra. Desde que esteja dentro da regra, não é impedido. Eu não quero fazer uma defesa, porque eu acho assim, quem está lá responde por aquilo que ele fez. A Lucimar citou uma passagem da Bíblia, eu cito outra, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu não vou mandar exumar um defunto lá para dizer que ele está morto. Eu sei que ele está morto. O que acontece aqui é que está se criando uma cortina de fumaça, né, que eu vou falar mais pela frente. Porque, na verdade, Rodrigo, a gente tem que responder por aquilo que a gente faz. Eu só posso responder por aquilo que eu faço. E essas manobras, elas são permitidas dentro da lei. O que aconteceu naquele tempo, acredito eu, é que é o seguinte, você tem interesses políticos e aí você faz um jogo. E se você sabe que vai perder o jogo, você vai usar a ferramenta que você tem. E naquela época eles usaram essa. Para lembrar a população que nenhuma das contas foi aprovada. As 4 contas foram rejeitadas. Então, o que está se fazendo agora? Está se desenterrando esses defuntos para poder trazer à tona um assunto, para tentar chamuscar aí o nome daquele que eu não tenho dúvida, nos tempos modernos, aí, se a gente pode chamar assim, foi o melhor prefeito de Jacareí, que é o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio é uma sombra nesse governo, porque não se fala em outro nome da cidade de Jacareí a não ser Marco Aurélio. Porque esse governo, eu não tenho dúvida, já acabou. A não ser que aconteça um milagre muito grande, que me parece que alguns vereadores ainda estão se segurando nisso. Porque eu não dou mais 6 meses um monte de vereador que vai estar pulando fora do barco. Isso é falar de política. Porque quem enxerga esse governo sabe que ele vai mal. O Valmir faz defesa aqui dizendo que o governo passado trazia secretários de fora. Mas deu resultado, porque os 2 prefeitos foram reeleitos. Vamos ver esse aí, porque também tem gente de fora. E não é só secretário, tem um monte de gente de fora que nem conhece Jacareí. Só vem em Jacareí para trabalhar, não sabe nem o que é Jacareí. Só que a diferença é que esse governo está patinando, não está andando. Essa é a diferença. É o povo que tem que fazer o julgamento dos prefeitos. O Marco Aurélio foi julgado e foi o quê? Foi reeleito. Depois foi eleito deputado. O Hamilton também foi reeleito. Esse é o julgamento que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui o que vocês estão fazendo, eu não posso ficar bravo com vocês. Faz parte do jogo. Vocês precisam arrumar algo para poder se apegar. E vocês sabem que se o Marco Aurélio vier candidato a prefeito e nada o impedir, vocês vão perder a eleição. Isso é fato já também, né? Como diz o Rodrigo, ele já usou o exemplo. Então eu falei, vamos tratar na política aqui as coisas, né?
A outra coisa, né? Recentemente até eu ia bater nesse assunto, mas sumiu muito rápido porque viram que não tinha fundamento. Quando eu falo cortina de fumaça, eles falam, quando o governo tem que apresentar, ele tenta arrumar desculpa, né? Começou com a desculpa da dívida, depois passou o ano, também não fez mais nada, já não tem mais dívida, não faz nada, não sei para onde está indo o dinheiro. Acho que vai devolver tudo o dinheiro, não sei para quem. Porque na cidade não faz nada, você não vê nada nessa, não tem manutenção, não tem obra, né? Aí falaram da história do notebook, né, que eu até falei assim, meu Deus do céu, agora vamos falar que depois de 2 anos descobriram que o governo passado sumiu com 30 notebooks. Um governo que deixou, Fernando, sumir meia dúzia de máquinas aí, daquele tamanho. Depois de 2 anos vem acusar o governo passado que roubaram. Tanto é que parece que até desistiram da questão. Não tem o que fazer, começa a inventar um monte de coisa. Para de ficar reclamando, vão trabalhar, faz um pouquinho pelo menos. Deixa uma marcazinha positiva nessa cidade, certo? Mas voltando aí ao tema da prestação de contas, a gente já sabe o resultado. Essas contas já foram reprovadas. Para a população, nós estamos aqui gastando tempo. A gente podia estar votando, trabalhando coisas mais importantes. Essas contas já foram rejeitadas. Como vai ser rejeitada agora de novo? O que vai mudar? Nada. Só vai deixar mais quente aí que o Marco Aurélio teve as contas rejeitadas. Não sei se isso vai fazer algum efeito para vocês, não. Acho que a gente está gastando energia aqui, querendo dar uma de moral, falar de moralidade, mas confesso para vocês que, para mim, isso aqui é jogar discurso fora. Mas é bom que a gente traz à tona aí algumas coisas aí, né? E quando a gente fala de regra de jogo, tem vereador aqui que bate no peito, faz discurso moralista, mas se usa da regra do jogo. Por exemplo, quando teve aqui a correção do salário dos vereadores, teve vereador aqui que falou assim que era a favor, sim, que achava que tinha que atualizar o salário. Mas na hora de votar, falou, não posso votar não, porque o pessoal vai pegar mal comigo. Como eu sei que vai passar mesmo, né? Eu voto contra, fico bem com a população, meto o dinheirinho no bolso. É da regra do jogo, ó. Ele usou a malandragem. Eu fico bem com a população, não devolvo o dinheiro e fico de bem. É a regra do jogo, gente. Estou falando besteira? Ô, vereador, se você está falando isso, igual a Rose Gaspar falava aí, eu nunca assinei aumento e sempre eu falei que eu votava contra, porque eu tenho vergonha na cara. Eu que trabalhei na fábrica, eu sei que lá é 2%, 3% que dá. Nunca eu votei em favor de aumento nessa casa. Se você está falando para pegar para mim em 2009, pode ficar tranquilo que eu não fiz isso. Eu quero que você ache uma assinatura na Câmara se eu assinei alguma coisa para aumentar. Votei contra, por isso que eu estou aqui, que eu ganhei a eleição. Porque se eu votasse favorável, eu estava fora. Por isso que estão fora aí. Porque aqui não é lugar de despender salário, não. Aqui é lugar de trabalhar para o povo. Tá vendo? Não precisa nem falar nome, né? Rapidinho aparece. As pessoas se entregam. Mas é o que eu falo, é da regra do jogo. Ué. E não foi só ele, não. Teve mais outros vereadores que votaram contra, ficaram bonitos com a população, mas ninguém devolveu o dinheiro. Se eu sou contra algo, o que eu tenho que fazer? Não, eu acho que é muito dinheiro, eu vou devolver. Faz o que quiser, mas devolve. Mas, enfim, todo mundo acredita nessas coisas. Então, assim, gente, eu acho que a gente perde um tempo, uma energia muito grande discutindo coisas. E trazer isso aqui à tona, para mim, o Luiz Flávio foi muito bem. É só pano de fundo para poder, de certa forma, começar a eliminar aí, né, os adversários que, de certa forma, podem atrapalhar a vida aí do projeto desse pessoal. O projeto de vocês, infelizmente, é voo de galinha, tá? Que vocês até agora meiaram o ano e não conseguiram mostrar nada. E escreve o que eu estou falando aqui. Tem muito vereador aqui que não vai demorar muito para estar pulando fora do barco, porque esse barco já está mais que furado e vai afundar, viu, Fernando? Não vai demorar muito, não. É só isso que eu tenho que dizer. Logicamente, né, por uma questão de coerência, eu falei que acho que a gente talvez tivesse uma possibilidade de demonstrar maturidade, que nós que moramos na cidade, temos que lutar por ela. E, às vezes, basta um pouquinho de visão na frente para a gente poder se unir e verificar que esse pessoal não pode mandar na gente. Ontem nós tivemos uma reunião da qual eu participei, Luiz Flávio, nós que somos de oposição, em qual o prefeito colocou uma situação muito difícil que ele está tendo com a promotoria e defensoria pública aqui do município. Você pode ter certeza que eu e o Luiz Flávio já combinamos que nós estamos juntos, porque nós não concordamos com essa postura, porque não é o prefeito que vai ser prejudicado, é a cidade que é prejudicada. Nós não concordamos com essas atitudes, como eu também não concordo com o que o Tribunal de Contas aponta, aquele corpo técnico que nem lê o projeto, que quem lê aqui lá às vezes é o estagiário, porque os técnicos apontaram, inclusive na última conta do Hamilton aqui, que estava tudo certinho. Porém, quem assina não concordou. Vereador. Ou seja, o técnico fala que está certo, mas o cara que assina
não concorda. E o que nós fizemos aqui? Votamos de acordo com o tribunal. Então, nós não temos nenhuma moral para dizer que nós somos capazes de fazer isso. Vereador, se me permite um pedacinho, e a política é muito dinâmica, né? Muitas vezes o povo não entende, né? Na gestão do PT, se não me engano, né, o Paulinho do Esporte, o Juarez, fazia parte do governo, né? O Juarez acho que trabalhava na Secretaria de Governo e o Edinho Guedes também, que hoje é o secretário do governo atual, né? Então, esse imbróglio o povo muitas vezes não entende. Exato, né? o que eu digo, a política é muito dinâmica, né? E a gente vê esses movimentos, mas enfim, eu falo, regra do jogo. Se está dentro da regra do jogo, está valendo. Abraço a todos. O processo continua em discussão. Boa tarde, meu presidente, Abner de Madureira, primeiro e segundo secretários. Quero começar minha fala dizendo que, já pedindo desculpa, que eu prometi nunca falar das outras gestões, porque do passado a gente tem que deixar para lá. Mas eu quero deixar aqui gravado que a outra gestão, tanto o Marco Aurélio como o Hamilton, eles tiveram 16 anos. Foi 16 anos à frente de Jacareí. E eu sou grato, sim, porque foi feito, porque eu sou, graças a Deus, eu aprendi que eu agradeço as mínimas coisas que são feitas. Então, eu agradeço muito ao que foi feito e tive o prazer, principalmente os mais idosos, tenho muito respeito pelo Marco Aurélio. Eu sei, porque hoje já não tenho mais minha mãe, eu não voto no PT, nunca gostei do PT, por causa que desde meus 13 anos eu trabalho. E esse partido metido em greve aí, não gosto de greve. Respeito quem faz, cada um tem o direito de fazer o que quer, mas então, desde aí eu falei, não voto nesse PT, porque proibia os funcionários de entrar na fábrica, e eu ficava injuriado de querer entrar na fábrica trabalhar e não poder. Mesmo assim, eu respeitava os meus amigos. Então, para mim não ficar, eu voltava embora para casa. E desde aí eu decidi nunca votar nesse partido dos trabalhadores. Porque tinha um cara que também era muito respeitado, que era o Lula. Hoje ele está lá preso. Entendeu? Então, eu tenho respeito por todo mundo. Mas nós estamos em 2 anos, estamos iniciando o 3º ano na frente da nossa cidade de Jacareí. E eu votei no prefeito Isaías Santana e falo, acredito nos todos os secretários que estão aí, porque é um time. Falando a respeito dos uniformes, que hoje eu tenho respeito para a nossa secretária Maria Tereza está aí. Pensa numa equipe que trabalha, essa equipe que está na frente da educação de Jacareí. Não falta vaga para as crianças nas creches. As escolas, graças a Deus, pelo menos eu falo isso com propriedade, porque no meu gabinete veio muita gente procurando e graças a Deus nós conseguimos arrumar vaga para todos. Vamos estar inaugurando mais 3 creches, vamos inaugurar mais ainda, eu tenho certeza. Estamos aqui para falar das contas dos prefeitos que está sendo votada hoje, mas como foi falado aí, o nosso prefeito Isaías Santana realmente não fez grandes obras. Eu tenho consciência disso aí, porque eu prometi quando entrei aqui, até eu falo muito isso aí para o Gilson, que é lá do Pitoresco, que eu prometi de aprender. Mesmo sendo leigo, não entendendo muito, tenho o Fravinho como meu professor aqui, que entende muito, e eu falo que eu aprendo muito com ele, mesmo ele sendo do PT. Mas pensa um cara que eu tenho uma afinidade muito grande, então eu não estou aqui para misturar partido, e não foi feita grande obra, mas lá onde morava o vereador Fravinho, 22 de abril, quando eu tive lá, barro puro, você não enxergava a cor do carro do morador, tanto pó que tinha, você não sabia que cor que era. E hoje está lá asfaltado. Aqueles moradores não estão pensando em grande obra, não estão pensando em grandes educamais, que hoje servem, eu sempre elogio, grandes equipamentos que servem a nossa cidade de Jacareí. Foi feito pela outra gestão. Mas estão aí para fazer, como nós, junto com o Isaías Santana, estamos aqui para fazer também. E eu tenho certeza que se nós vamos conseguir a reeleição, isso aí só Deus sabe, só a urna vai saber. Se não merecer, não tem que votar mesmo, não. Porque quando nós assumimos, foi cortado, graças a Deus, a verba que era pago pela população de Jacareí a respeito da cobrança da iluminação pública, que era da outra gestão, foi votada e aprovada e foi cobrado isso aí. Então era o direito deles fazer muito mais, porque eles recebiam esse dinheiro a mais que vinham nas contas deles. Então, e nós, graças a Deus, o prefeito Isaías Santana, com o sangramento que a outra gestão, medindo, acho que é por drone, eu não sei, porque eu chegava no meu IPTU, eu tenho costume de pagar minhas contas, graças a Deus, não dá de cabeça erguida. Mas sangraram os munícipes da nossa cidade.
com essa cobrança muito grande. O Arildo, numa fala dele anteriormente, teve aqui falando que lá no São Silvestre tem áreas maiores lá que foi cobrado um absurdo, chegou a triplicar o valor do IPTU desses moradores. Então, isso é compromisso. O prefeito Isaías Santana, em 2017, não deu aumento do IPTU, 2018 não deu aumento, 2019 não deu aumento, espero que 2020 também não dê aumento. E vou falar para vocês, moradores de Jacareí, confie sim, porque a única coisa que nós brasileiros aprendemos é confiar. E vocês colocaram o Isaías Santana lá. Vocês votaram no prefeito Isaías Santana, votaram em nós vereadores que estamos aqui, porque isso aqui é um time. Se vai votar favorável ou contrário, isso aí vai de cada um. Mas Jacareí precisa de nós vereadores, dos secretários, porque muitas vezes, foi falado aqui da JTU, eu tenho orgulho, deu uma isenção para a JTU, beleza. Mas o coitadinho do morador, que mora nessas bairros longe aí, paga lá seus 4,10. Senão tinha ido para quanto? 4 e cacetada a passagem de ônibus. Que ia fazer falta no bolso, porque eu falo que eu peguei muito ônibus na minha vida. Eu morava lá no Esperança. Então tinha vez que eu pegava 2 ônibus, pegava do Esperança até o Barão, vinha a pé com as minhas 2 cestas de coxinha, pegava o reabaixo para ficar na porta da fábrica, para me vender meu salgadinho, para me arrecadar meu dinheiro. Porque eu sempre acreditei. Nunca pensei em ser vereador. Hoje eu estou vereador, prometi aprender, vou aprender. Que nem já falei, aprendo muito com os vereadores aqui. E tenho certeza que Jacareí vai crescer, porque é para isso que nós estamos aqui, junto com os executivos Isaías Santana e com todos os seus secretários. Porque se nós não fazer por isso, não fazer por merecer, quando for na urna em 2020, tire todo mundo de novo. Já tiraram 9 na outra administração, na outra votação, tiraram 9 dos vereadores que não falo muito para o Paulinho do Esporte. Aproveita essa chance que deram para você, de você estar aqui de novo. Eu tenho Paulinho, como nós conhecemos desde criança. Então eu falo, o voto está na mão de cada um de vocês. E vocês vão decidir em 2020 se o Isaías Santana vai conseguir a reeleição ou não. Porque, eu estou dizendo, nós estamos 2 anos na frente da cidade de Jacareí, e eu, como morador do Panorama, eu vi o sofrimento que era daquela Serra Negra. De muitas vezes o morador tem que deixar o carro lá em cima na caixa d'água, descer a pé com a sua sacolinha de compra, muitas vezes com a calça arregaçada, descalça, tirar o sapato para não sujar, e ter que deixar o carro lá em cima. Hoje está lá a Serra Negra asfaltada, a Rua do Lago asfaltada, a Bom Recanto asfaltado, e eu tenho certeza, porque eu confio no Isaías Santana, que vai chegar a hora da Rua do Porto, a lá Galdino Teodoro de Rezende, que nós vamos estar asfaltando lá, levando o asfalto para aqueles moradores, que ontem eu vi no olho deles, que foram fazer um paliativo na entradinha da Rua Bela Vista, que, com a Rua do Porto, que é cheia de buraco, tudo danificado, e eles viram a máquina lá, pensaram que ia começar o asfalto. Eu falei para eles, tenham paciência e acredite, porque vocês esperaram 30 anos para receber esse asfalto aqui na Rua do Porto, e vai chegar a hora de vocês. Como vai chegar no Jardim do Marquês, lá no Parque dos Príncipes, eu quero sim, e acreditar no Isaías Santana, que ele vai asfaltar toda a nossa cidade de Jacareí, e nós vamos dar continuidade no que a outra gestão deixou. Foi 70% de todo o nosso esgoto, tratamento aí, foi tratado nosso esgoto, e nós vamos chegar aos 100%, porque eu acredito no site de Jacareí, que está com 66 obras. Olha ali o Jardim Emília, o tanto de dinheiro foi gastado, 55 milhões, só naquela área de drenagem. Então, gente, se a gente não acreditar que nós vamos conseguir, nós podemos largar a mão, ir embora para casa e largar isso aqui para lá. Nós temos que acreditar, porque todos os vereadores aqui, os 13 vereadores, com todos os seus assessores, porque não adianta o vereador bater no peito também, que se não tiver uma assessoria boa, o gabinete dele não anda. Então, nós temos que acreditar que nós somos um time e torcer, porque o Arildo sempre fala que, ele não torce, ele fala que o nosso barco vai afundar, mas nós vamos ver, porque eu, graças a Deus, sei nadar bem. Se afundar, eu vou sair nadando e vou lá para o meu posto de gasolina, lá, que é o 7 Estrelas, que eu ainda sou funcionário, graças a Deus. Trabalhei por quase 18 anos, de domingo a domingo, folgava toda segunda-feira, ali enfrentando bandido, enfrentando chuva. Tem mais de 50 assaltos lá, os caras vindo catar o dinheirinho ali. Muitos falam que é por causa do desemprego, e eu acho que é por causa de sem vergonhice. Porque o cara que mete um revólver na cinta e vai assaltar, um frentista, um pai de família, é porque não tem coragem de trabalhar. Mas isso aí, cada um sabe dos seus problemas, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, que eu também tive um irmão que escolheu esse caminho de andar errado e morreu com 27 anos. Então, eu falo que cada um escolhe o seu caminho. Eu, Aderbal Sodré, nunca mexi em nada que é dos outros,
e assumir aqui, no lugar da Patrícia Juliane, para trabalhar pela cidade de Jacareí e acreditar, primeiro em Deus, porque a única pessoa perfeita que teve no mundo foi seu filho. E nós aqui, gente, é tudo imperfeito. Aqui dentro, aqui eu posso falar com propriedade que não tem um que é certo. No meio do pensamento nós já está falhando. Então, nós temos que aprender muito com Deus e seguir o que nós aprendemos, colocar em prática e desejar o bem de todos os moradores de Jacareí, fazendo o nosso melhor. E sim, cobrando o Isaías Santana, porque ele está lá eleito por nós e nós temos que cobrar ele, cobrar todos os seus secretários e acreditar que nós vamos ter uma Jacareí melhor. E hoje nós vamos botar as contas do Isaías, dos 2 prefeitos que passaram por essa casa, porque nós estamos aqui para isso. Então, quero desejar a todos uma boa tarde, que eu acho que eu vou ser o último a falar. E vamos trabalhar para o Jacareí, que a nossa cidade merece. Vereador Derbal, só uma parte, por gentileza, se o senhor me permite, mas eu quero dizer que, na verdade, é ao contrário, viu? Eu tenho aprendido muito com você aqui nessa casa, porque o que se exige dos políticos, na verdade, não é a parte técnica, muitas vezes, mas é o compromisso que ele tem com a população. E isso eu enxergo em você, enquanto vereador. Um companheiro honrado, trabalhador, humilde, e pode ter a certeza disso, que nós aqui é uma experiência. Você traz a sua experiência e eu trago a minha, e a gente, nessa troca, a gente consegue crescer em conjunto. Eu tenho crescido muito com muitos vereadores aqui, mas em especial você, que a gente tem uma amizade e você tem me ensinado muita coisa nessa casa. Parabéns pelo seu mandato. Presidente, para finalizar, Flavinho, eu só tenho a dizer a você uma coisa, que Jacareí agradece, porque a gente sabe que você é forte no debate, você é um cara que representa as pessoas que votaram em você e quem não votou também. Porque eu falo que é o direito de quem votou e de quem não votou também. Venha cobrar seus vereadores aqui, que nós vamos estar cobrando todos os secretários do nosso executivo. Mais uma vez, boa tarde a todos. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir os processos, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação dos processos. Como vota a doutora Márcia Santos? Na ordem, faça a leitura do processo, Paulinho, da ordem do primeiro. Discussão, contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de Jacareí, com parecer desfavorável do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2006, só corrigindo você, secretário. 2006. Só lembrando os vereadores que o voto é favorável ao parecer ou contrário ao parecer, tá bom? Então, quem for favorável ao parecer, vote favorável. Quem for contrário ao parecer, vote contrário ao parecer, ok? Vereadora doutora Márcia Santos. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Paulinho do Esporte, favorável. Paulinho dos Condutores. Favorável ao Tribunal. Doutor Rodrigo Salomão. Só quero justificar meu voto, que o Arildo ficou um pouquinho bravo aqui, porque eu falei da impressão que o dinheiro teria sido desviado, não comprovado, mas é assim que eu entendo. Quero ler aqui um trecho do tribunal, que no caso concreto, a parcela faltante de R$ 1.555.824, além de não ter sido utilizada até 31/3/2013, não constava com saldo suficiente em conta vinculada, já que, conforme constatou a fiscalização, o saldo em conta vinculada era de apenas R$ 588 mil, havendo, portanto, uma diferença de R$ 967 mil, que não foi explicado pela origem da defesa. Então, eu quero deixar uma frase aqui.
ética é aquela coisa que você faz quando todo mundo está vendo. Mas caráter, Paulinho, é o que você faz quando as pessoas não veem. Então, meu voto é favorável à rejeição das contas pelo Tribunal de Contas. Vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável ao parecer. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável ao parecer de conta do Estado de São Paulo. Vereador Abner de Madureira. Eu voto favorável ao parecer do tribunal. Vereador Aderbal Sodré. Favorável. Vereador Arildo Batista. Só justificando meu voto, às vezes eu até não me sinto muito confortável em votar algo que eu não estava aqui à época e nem perdi meu tempo de analisar, tendo em vista que, como eu disse, era só para gastar tempo. Mas também, como muita gente aqui não estava e está votando a favor, eu fico muito tranquilo em votar contrário ao parecer do tribunal. Vereador Fernando da Ótica. Favorável ao tribunal. Vereador Juarez Araújo. Favorável ao tribunal. Vereadora Lucimar Ponciano. Só justificando meu voto. Toda política pública ela é gestada por leis que todo mundo sabe que tem que acompanhar. Então, é obrigação, não é a favor do prefeito, secretários, fazer o melhor para a cidade, desenvolvimento da cidade, de infraestrutura, saúde, educação e demais políticas públicas. É a responsabilidade assumida e ela é vigiada pela legislação. Então, sabem das responsabilidades. Por isso, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Luiz Flávio. Contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Processo número 188, de 25 de novembro de 2009, julgamento de contas do Executivo, parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do exercício de 2006 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Processo foi rejeitado. As contas foram rejeitadas por 11 votos favoráveis ao parecer do tribunal contra 2 votos contrários ao parecer do tribunal. Próximo processo, Paulinho. Processo 210 de 2015. Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Vereadora doutora Márcia. Como vota, né? Voto favorável ao parecer do tribunal. Vereador Paulinho do Esporte, favorável. Vereador Paulinho dos Condutores. Favorável ao parecer do tribunal. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Que fique bem claro que a gente está seguindo a mesma conduta do que a gente tem tido desde o início do mandato. Tivemos conta aqui do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, que foi aprovado pelo tribunal e essa casa aprovou. E as que foram rejeitadas, nós estamos seguindo aí a determinação do tribunal. Então, meu voto é favorável à rejeição das contas dos Vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Abner de Madureira. Eu voto favorável ao parecer do tribunal. Vereador Aderbal Sodré. Favorável.
Vereador Arildo Batista. Contrário. Vereador Fernando da Ótica. Favorável ao tribunal. Vereador Juarez Araújo. Favorável ao tribunal. Vereadora Lucimar Ponciano. Favorável ao Tribunal de Contas. Vereador Luiz Flávio. Contrário ao tribunal, ao parecer do tribunal. Processo número 210, de 14 de dezembro de 2015, julgamento de contas do Executivo, parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Jacareí. O parecer do tribunal foi aprovado também, com 11 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo processo. Processo número 211 de 2015. Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Paulinho do Esporte, favorável. Vereador Paulinho dos Condutores. Favorável ao tribunal. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Abner de Madureira. Eu voto favorável ao parecer do tribunal. Vereador Aderbal Sodré. Favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, nesse caso, como eu participei da votação, e as interpretações, até algumas apontadas aqui pelo defensor do acusado, nós vimos, né, muitas das situações aqui de recursos que foram aplicados à educação que o tribunal, né, na cabeça dele lá, dos técnicos, não consideraram, como, por exemplo, limpeza de escolas e utilização de outras questões aqui, como investimento em mão de obra na educação, que prova que o tribunal nem sempre é coerente. Então, nesse caso, como eu participei, vou manter a coerência e votar contrário por discordar do Tribunal de Contas. Dessa forma, eu falo para você, eu participei do processo e discordo de fato. Vereador Fernando da Ótica. Favorável ao tribunal. Vereador Juarez Araújo. Favorável ao tribunal. Vereadora Lucimar Ponciano. Favorável ao parecer do tribunal. Vereador Luiz Flávio. Eu voto contrário. Processo número 211, de 14 de dezembro de 2015, julgamento de contas do Executivo, parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Jacareí. O processo foi aprovado, parecer do tribunal, por 11 votos favoráveis e 2 contrários. Próximo projeto.